Mushoku Tensei, Reencarnação do Desempregado. Volume 10. Capítulo 8. Vida com uma casa. Passaram 2 meses desde que me casei com Sylphie. A universidade entrou em um novo semestre, me tornei um aluno do 2º ano e minha vida diária passou por uma mudança dramática. Primeiro, saí do dormitório e comecei a morar em casa. Todas as manhãs acordava em uma enorme cama que possuía em minha residência. Se Sylphie estivesse ao meu lado, trocaríamos um beijo de bom dia. As manhãs dela começavam bem cedo, então costumava acordar na mesma hora que eu me levantava para o meu treinamento. Assim que eu acordava, começava com a minha rotina fazendo um circuito pela cidade e, logo depois, praticava golpes com a espada de pedra que conjurei para o meu duelo com Luke. Como de costume, fui incapaz de envolver meu corpo em uma aura de batalha, mas isso não significava que praticar fosse inútil. Badgad, por algum motivo, frequentemente aparecia no meu horário de prática, berrando sua risada desagradável que era tão alta que irritava a vizinhança toda. Entretanto, eu o cumprimentava com educação, e ele às vezes agia como meu parceiro de treino. Em termos de habilidade, ele não se equiparava a Ruiger ou Ghislaine. Talvez fosse mais fraco até do que Ares, não, na verdade não. Não era como se ele não estivesse à altura, eu só tinha a sensação de que não estava dando tudo de si. Já que o seu corpo era imortal, será que não considerava a defesa como algo desnecessário? Por outro lado, Badgad às vezes me oferecia conselhos surpreendentemente úteis, então talvez fosse mesmo muito forte. Após o treinamento, tomávamos o rumo para minha casa, onde Sylphie nos receberia com o café da manhã. Badgad desaparecia logo após comer a sua porção. O homem era um verdadeiro mistério para mim, e eu acabei me perguntando no que é que ele estava pensando. Alguns dias, parecia que não estava nem pensando. Nos dias em que Badgad não aparecia, eu e Sylphie amorosamente alimentávamos um ao outro. Terminando o café da manhã, íamos para a universidade, que ficava a cerca de 30 minutos de caminhada. Zanoba comentou que isso era um pouco inconveniente, mas eu não achava isso. Se fosse correndo, poderia finalizar o percurso bem rápido. Chegávamos bem antes do início das aulas. Nós nos separávamos um pouco antes de chegar aos dormitórios, e eu desperdiçaria algum tempo aqui e ali antes de me encontrar com Cliff e Zanoba. Cliff estava, sempre, com o nariz enfiado em suas pesquisas a respeito de maldições. Ele pediu um laboratório de pesquisa e passava o tempo todo por lá, sempre desmontando itens mágicos, vasculhando nos livros e procurando por padrões. O garoto eventualmente começou a trabalhar em um instrumento mágico original, um projeto próprio. Sei que você mencionou a possibilidade de transferir uma maldição, mas não consigo pensar em nenhuma forma de fazer isso, disse-me ele. Mas se a minha teoria estiver correta, devo ser capaz de projetar um instrumento mágico capaz de negar maldições. Sua teoria era de que itens mágicos e maldições funcionavam da mesma forma. Uma maldição colocada em um objeto produzia um item mágico, enquanto uma em uma pessoa produzia uma criança amaldiçoada. Em outras palavras, se pudesse fazer algo a respeito dos efeitos em um item mágico, poderia fazer algo a respeito da maldição. O fato de que ele estava preso a uma linguagem tão ambígua quanto algo era uma prova de que sua pesquisa ainda estava nos estágios iniciais. Não tenho nada que requeira sua ajuda por agora. Esta pesquisa é minha, então, por favor, deixe-me tomar conta disso. Essa é uma questão de orgulho para mim. Ele parecia uma criança que pensava que eu poderia aparecer só para tomar os seus brinquedos. Se Nana Roshi se oferecesse para ajudá-lo seria uma coisa, mas eu realmente não pensava que houvesse muito o que eu pudesse fazer. As tardes traziam consigo uma grande probabilidade de que ele, Nalise e Cliff estivessem dando uns amassos, então eu evitava visitá-los nesse período. Zanoba costumava passar o dia inteiro em sua própria sala de pesquisa. Ele, geralmente, tentava decifrar a escrita que havíamos encontrado na mansão ou afetuosamente esfregava a bochecha contra a do boneco automatizado. Porém, não fez qualquer progresso até o momento, mas isso já era de se esperar. Sua paixão era inegável. Eu tinha certeza de que ele acabaria resolvendo o caso. Mestre, por favor, observe a Julie. Eu mesmo cuido disso. Ele, aparentemente, estava com medo de eu meter o nariz no meio da sua pesquisa. Zanoba falou como se eu fosse resolver o quebra-cabeça com um único olhar e acabar com a sua busca. As pessoas estavam mesmo superestimando as minhas habilidades. Eu não sabia de nada que não estava na minha área de especialização. Aliás, Zanoba estava continuamente fazendo progresso na estatueta do Irme Vermelho durante os seus intervalos na pesquisa. Julie estava sentada por perto, fazendo ela mesma uma estatueta. Ele deu a sua própria mesa de trabalho para ela praticar, e a garota estava diligentemente praticando. Grão-mestre, obrigada por suas instruções. Agora que eu não podia ensiná-la durante a noite, estava ensinando magia de terra pela manhã.
Já fazia quase um ano desde que havíamos encontrado, e seu crescimento seguia surpreendente, mas ainda era muito cedo para colocar nossos planos de produção em massa em prática. Por enquanto, tudo o que eu podia fazer era mantê-la concentrada na prática por meio da repetição constante. De acordo com Sylphie, se uma criança continuasse praticando a mesma escola de magia enquanto era jovem, isso aumentaria sua proficiência. Portanto, seu foco devia ser apenas a magia de terra. Se a teoria estivesse correta, Julie logo seria uma especialista em magia de terra. Uma vez que ela progredisse um pouco mais, poderíamos passar para a próxima fase. Não havia necessidade para se apressar. Eu ainda ia almoçar no refeitório. Por vários motivos, decidi não levar comida de casa. Os assentos no canto do primeiro andar eram para nosso uso exclusivo, sendo Zanoba, Julie, às vezes Badgad ou Cliff e Elinalise, bem como Linia e Porcena. Atualmente, Luke ou Sylphie apareciam quase que diariamente. Não comiam conosco, mas sempre trocavam algumas palavras antes de partir. Segundo eles, era para dar a impressão de que Ariel e eu éramos amigos. Não conversava muito com Luke, mas estava ficando mais amoroso com o Mestre Fitz, que estava começando a parecer mais feminino conforme o seu cabelo crescia. Algumas pessoas ainda pensavam que ela era homem e nos olhavam com estranheza quando viam nossas demonstrações de afeto. Sylphie ainda não gostava de demonstrações públicas de afeto enquanto adotava sua persona de Fitz. Da vez que toquei a sua bunda, ficou bem chateada. Ela não ficou com raiva ou me encarou, só pareceu triste. Depois me disse que queria que eu evitasse parecer um idiota na frente dos outros. Isso era justo, suponho. Sylphie não era do tipo que se preocupava com a atenção do público, mas provavelmente não queria que as pessoas pensassem que o seu marido era algum tipo de babuíno louco por sexo que não conseguia se conter. Eu me comportaria, tudo pelo bem dela. Depois do almoço, eu sempre ia para a aula. Como de costume, estava assistindo aulas de cura de nível avançado e de desintoxicação de nível intermediário. Eu me sentava ao lado de Porcena e nos concentrávamos inteiramente em memorizar as informações, lançar feitiços de cura um no outro e comer carne. Nos dias em que não tinha aula, ensinava magia ofensiva a Linia. Você não tem nos tocado ultimamente, miau. Você ainda fede a excitação, mas não consigo superar o quão estranho é que não tente nos tocar. As duas não conseguiam esconder a surpresa diante do meu bom comportamento, mas eu tinha jurado fidelidade a Sylphie e não tocaria em outras garotas. Porcena me provocava com risadinhas sedutoras, mas eu apenas a ignorava. Linia às vezes me mostrava sua calcinha, mas eu tentava desviar os olhos. Infelizmente, não conseguiria vencer os meus instintos profundamente enraizados, então sabia que ela estava usando azul no momento. Quando a tarde chegasse ao fim, eu faria uma visita a Nana Roshi. Ela continuava mal-humorada como sempre. Agora que minha libido havia retornado, eu podia apreciar a constituição e características japonesas que a faziam se destacar entre as pessoas deste mundo. Minhas preferências deviam ter mudado desde a minha vida anterior, já que não achava sua aura sombria atraente. Isso, entretanto, me banhava com uma sensação de nostalgia. Só para você saber, se colocar a mão em mim, vou contar para Orsted. Por favor, não faça isso. Ela dizia coisas assim sempre que eu encarava demais. Sabia o quanto eu temia Orsted. De qualquer forma, eu não tinha intenção de tocá-la, então isso era basicamente uma reafirmação de que devíamos manter a distância. Nana Roshi sempre exalava uma aura de irritação e impaciência. Entretanto, havíamos queimado seu estoque de círculos mágicos não testados nos últimos 6 meses. Parecia que estava na hora de avançar para a próxima fase. Assim que terminasse com Nana Roshi, voltaria a me encontrar com Sylphie. Seus deveres de guarda-costas continuaram seguindo o mesmo horário de antes, mas, como éramos recém-casados, a princesa a deixava ir embora assim que a aula acabava. Ela ainda tinha que proteger a princesa à noite, então, depois do jantar, cuidar da limpeza e tomar banho, voltava para a escola. Isso parecia exigir o dobro de esforço. Eu estava fazendo ela passar por muita coisa. Sylphie, no entanto, não parecia se sentir assim. Gosto de ter uma casa para onde voltar. Ou assim dizia ela. Sylphie ficava de plantão noturno por 2 dias e folgava em outro. Isso significava que só tinha um dia para descanso. O que era bastante, considerando que não teve nenhum dia de folga até o momento. O fato de que agora tinha um dia de folga era graças a Elinalise, que se ofereceu para proteger a princesa pessoalmente. Eu nunca tinha as visto conversando, mas, pelo visto, se davam muito bem. As duas pareciam água e óleo, com a promiscuidade de Elinalise e a natureza circunspecta de Ariel, mas, de acordo com Sylphie, Ariel na verdade não era tão pura assim. Ela estava apenas se contendo.
Nos dias em que Sylvie não tinha que ficar de plantão, nós parávamos no mercado a caminho de casa para comprar os mantimentos para os próximos 3 dias. A maior parte dos alimentos à venda eram produtos com longa vida útil, como feijões, batatas e carne seca. Mas eu queria arroz. Se expandíssemos as rotas de distribuição que Nana Roshi havia desenvolvido, talvez pudéssemos importar o arroz do sul. De qualquer forma, esse era um problema para depois. Quando chegávamos em casa, era a hora do jantar. Ao contrário da sua aparência masculinizada, Sylvie era uma boa cozinheira. Ela não sabia muitas receitas, mas a sua culinária me lembrava da minha infância. Tinha o mesmo gosto da comida com a qual cresci em Buena Village, o que fazia sentido, já que foi Lilia quem a ensinou a cozinhar. Ela parecia tão fofa usando o avental, movendo-se pela cozinha. Isso me fazia querer tomá-la por trás em meus braços. Uma vez tentei ajudar na cozinha, mas ela educadamente recusou. Parecia ver algo em fazer comida que não queria compartilhar com mais ninguém, embora não fosse como se sua profissão fosse a de chefe ou coisa assim. Pensei em sugerir que usasse só o avental, mas tive a sensação de que essa sugestão não seria bem aceita. Ocasionalmente, recebíamos convidados na hora do jantar, e por convidados eu me referia aos 13 que havíamos anteriormente convidado. Cliff e Elinalise apareciam com relativa frequência. Zanoba, talvez mostrando alguma moderação, raramente aparecia. Nana Roshi aparecia mais ou menos uma vez por mês para usar a nossa banheira. Ela provavelmente queria visitar com mais frequência, mas se abstinha de fazê-lo. Antes que qualquer pessoa tenha a ideia errada, deixe-me dizer logo, eu não a espiei enquanto estava no banho. E, de qualquer forma, ela parecia estar de guarda para a hipótese. Só aparecia quando Sylvie estava em casa. Assim que o jantar acabava e os nossos convidados iam embora, éramos deixados sozinhos por algum doce e açucarado tempo. Como o mestre Fitz, Sylvie se comportava com dignidade durante o dia todo e esperava que eu exibisse contenção e respeito semelhantes, embora só de vê-la de longe já me fizesse querer correr em sua direção igual a um cachorrinho abanando o rabo. Em contraste, à noite ela era submissa e amorosa. Fazia tudo o que eu pedia. Mesmo quando me deixei levar e falei algo sujo, ela atendeu os meus pedidos com prazer. Comparado com as pessoas do Palácio Asura, você é completamente normal, dizia ela. Sylvie nunca me perguntou nada. Na verdade, estava tentando atacar o meu lado racional quando disse algo como quero fazer tudo o que você quiser, Rudy. Eu, várias vezes, cedi à tentação e fiz exatamente isso, mas não poderia continuar tratando-a como um objeto. Claro, eu amo sexo. Isso era tudo com que sempre sonhei. Ainda assim, ela era minha esposa. Respeito, isso mesmo, queria respeitá-la. Ou foi o que pensei. Mas quando ela me olhou com aqueles olhos brilhantes e disse algo como você não precisa se conter, parecia estupidez tentar fazer isso. Eu era um homem fraco. Havia palavras que queria tentar dizer ao menos uma vez na vida, ou que queria escutar. Havia coisas que eu queria tentar fazer ao menos uma vez na vida, ou que queria que fossem feitas comigo. Nos últimos 2 meses, consegui eliminar metade dessas coisas da minha lista. Mas não pressionei Sylvie nem nada do tipo. Se houvesse qualquer coisa da qual ela não gostasse, não a faríamos. Mesmo assim, queria fazer algo por ela. Com esse pensamento em mente, perguntei. Ei, Sylvie, há algo que você queira que eu faça? Hein? Tá, bom, lembra do que você me prometeu? Assim que ouvi isso me prostrei. Sinto muito, não me lembro. Perturbada, Sylvie me forçou a olhar para cima, dizendo. Não é sua culpa, foi há 1 ano. Lembra da coisa que você usou? Atrapalhar magia. Eu quero que você me ensine. Isso não é problema nenhum. Vou te ensinar todos os detalhes. Bem, eu sei magia de cura de nível avançado. Rudy, você está tendo aulas sobre isso, certo? Eu também posso te ensinar. Então, passamos nosso tempo depois do jantar ensinando magia um ao outro. Eu ensinaria Sylvie como usar atrapalhar magia e ela me ensinaria como usar a magia de cura sem encantamentos. Não havia nenhum propósito real para essa última coisa, mas ela não estava satisfeita apenas comigo ensinando. Me perguntei o motivo para isso. Ela era do tipo que não ficava feliz se não pudesse oferecer algo ao parceiro? Ou o tipo que se sente desconfortável recebendo qualquer coisa dos outros? Era verdade que eu não podia lançar magia de cura não verbal, de qualquer forma, então aceitei suas instruções com gratidão. Enquanto isso, poderia ficar de olho em qualquer outra coisa que quisesse aprender com ela. Não acho que seja tão diferente de lançar outros tipos de magia não verbal, disse Sylvie em um momento. Eu também costumava pensar assim, mas o fato era que não poderia usar magia de cura não verbal.
Nem mesmo depois de ouvir Sylvie explicando como funcionava e tentando colocar suas instruções em prática. Rude, é possível que você não entenda como é receber o feitiço? A magia de cura envolvia tocar o corpo de outra pessoa e derramar sua própria mana nela, usando sua mana para alterar o fluxo de mana dela e curar as feridas. Eu não era capaz de conjurar a sensação de ter a mana de outra pessoa interferindo na minha. Simplificando, era como pressionar o dedo indicador direito contra a palma da mão esquerda, mas apenas o dedo sentia alguma coisa. Para mim, a magia ofensiva era tão simples quanto respirar. Isso era estranho. Será que não era só a magia de cura que não poderia usar sem entoar um encantamento, mas todas as de suporte? Talvez, como com as auras de batalha, fosse apenas algo que as pessoas reencarnadas de outro mundo não poderiam dominar. Ou eu podia simplesmente não ter talento para a magia de cura. Fico meio aliviada, sabe? Na verdade, existem coisas que nem você pode fazer, disse Sylvie com o seu sorriso característico. Ser ofuscado por alguém em qualquer coisa era um pouco irritante, mas deve ter sido desanimador para Sylvie pensar que não havia nada em que pudesse me derrotar. Então não deixei isso me incomodar. Ao contrário das minhas fúteis tentativas com a magia de cura, Sylvie dominou o básico do atrapalhar magia bem rápido. Ela ainda precisava de prática, mas eu tinha certeza de que eventualmente seria capaz de usar isso em batalha. Sylvie era mesmo uma aluna excepcional. Eu ensinei magia a várias pessoas, Eris, Ghislaine, Zanoba, Julie, Linia, mas senti que Sylvie foi a mais rápida entre elas a aprender. Ela podia ser um tipo de gênio. Mas isso é meio injusto, não é? Se você fizer isso, os outros magos não podem fazer nada. Bem, um dos 7 grandes poderes usa uma técnica bem parecida. Sério? Então foi daí que saiu isso. Então você conhece um dos 7 grandes poderes? Não, não conheço. Nanahoshi sim. Sylvie provavelmente ficaria preocupada caso eu contasse que quase morri. Devia ser mais seguro manter qualquer menção a Orsted apenas para mim mesmo. Não havia garantia de que ele não apareceria atrás de mim depois de sair ensinando a atrapalhar magia aos outros. Você provavelmente não deveria compartilhar essa informação com ninguém. Isso também vale para o atrapalhar magia. Se um dos 7 grandes poderes aparecer atrás de nós, eu não seria páreo para ele. Entendido. Isso é segredo, disse Sylvie, balançando a cabeça com seriedade. Nos dias em que Sylvie estava em seu plantão noturno, eu fazia um bom esforço para cuidar da limpeza e lavar a roupa suja. No geral, lavar as roupas de Sylvie era meu trabalho, incluindo suas roupas íntimas. Claro, como seu marido, me abstive de qualquer ato de perversão. Não as roubei nem levei para o meu quarto para usar em momentos de prazer. Eu, no máximo, cheirava. Sylvie satisfazia minha libido jovial e ativa uma vez a cada 3 dias. Eu também meio que limpava a casa, embora fizesse um trabalho de preguiçoso, de acordo com Sylvie. Quando eu era um aventureiro, limpava todos os quartos de pousada em que me hospedava, mas fora isso, era do tipo desleixado. Sylvie limpava em seus dias de folga, mas a mansão era grande demais para apenas nós dois mantermos tudo limpo. Eu achava que a limpeza era necessária, mas a casa era enorme. Talvez precisássemos contratar uma criada. Pensar em uma delas me lembrava de Lilia, e me perguntava se Paul e os outros já tinham se encontrado com Zenith. Fazia 3 anos desde que Linalise e seus camaradas localizaram a minha mãe. Estimei que Rox e Talian levariam 1 ou 2 anos para cruzar o continente demônio e chegar a Milichion. Se a memória não me falhasse, eles teriam partido para a cidade labirinto de Rapan, no continente de Begarit, e não pensei que essa seria uma jornada de 1 ano inteiro. Eu havia enviado minha primeira carta há 1 ano e meio. Se houvesse chegado conforme planejado, então em breve receberia uma resposta. Eu deveria ser mais paciente. Elinalise garantirá que não havia nada com que me preocupar, mas eu ainda me sentia ansioso. Rox estava no caso, e eu confiava nela. Deveria manter a calma e esperar. Assim que pensei nisso, com Buena Village desaparecida, Paul e os outros não teriam onde morar. Talvez decidissem se estabelecer em Milichion, mas se fossem para Hanoa, poderíamos viver juntos, todos na mesma casa. Assim que pensei nisso, percebi que me casar e comprar uma casa foi para o bem da minha família. Claro, isso era algo em que só pensei depois de tudo feito, então não era nada mais do que uma desculpa conveniente. Em todo caso, e pensar que um ex-recluso como eu poderia acabar cuidando dos pais. Isso foi meio que comovente, embora pudesse ser difícil desistir da privacidade do meu ninho de amor particular com Sylvie. Capítulo 9. A carta. Quando acordei de manhã, me deparei com Sylvie dormindo no meu braço. Observei seu cabelo branco, a parte branquinha atrás de seu pescoço e seus longos cílios.
Uma garota tão incrivelmente fofa estava deitada na cama com nada além da calcinha, usando meu braço como travesseiro. Seu rosto enquanto dormia parecia completamente relaxado e vulnerável. Quando dobrei o cobertor, suas pétalas de cerejeira apareceram. Logo acima deles havia pequenos hematomas em sua pele. Em outras palavras, chupões. Alguns que coloquei nela na última noite. Na minha vida anterior, não tinha entendido qual era o apelo dos chupões, mas agora adorava acordar e ver quantos tinha deixado em seu corpo. Era algo parecido com o que aqueles terríveis namorados que obrigavam suas namoradas a colocarem piercings ou fazer tatuagens deviam sentir, mas não tão vil assim, um sentimento de orgulho. Sylvie era minha. Eu não deixaria ninguém mais tê-la. Com esse pensamento, meu homenzinho respondeu à chamada matinal. Ele com certeza estava transbordando energia, considerando quão duro tinha trabalhado na última noite. Na minha vida anterior, a única atenção que ele recebia era da minha mão, e também ficou recluso pelos últimos 2 anos. Agora que tinha um lugar para visitar, estava realmente explodindo de energia. Ah, merda, não posso começar a me animar tão cedo assim. Sylvie tem trabalho hoje. Eu simplesmente teria que direcionar essa energia toda para os exercícios. Então, retirei meu braço debaixo da cabeça dela e o substituí por um travesseiro. Rude, você não devia tomar isso. Sylvie se mexeu, enrolando-se quase igual uma bola. O jeito como falava dormindo era tão fofo. Do que será que ela estava me proibindo de tomar em seus sonhos? De alguma forma, me encontrei acariciando seu peito. Se não tomasse cuidado acabaria acordando, então fiz isso bem gentilmente. Era como tocar tofu suave. Muito bom. Eu só podia ser o homem mais feliz do mundo, podendo provar algo tão maravilhoso assim todas as manhãs. Era essa a sensação de ser muito, verdadeiramente feliz na vida real? Ei! Rude, Sylvie entreabriu os olhos e me encarou. Então agarrou a minha mão e, ainda meio adormecida, sorriu e disse, tome cuidado. Tomarei. Então saí do quarto. Levaria mais 3 dias para que pudéssemos voltar a dormir juntos. Eu iria esperar ansiosamente por isso. Nos últimos tempos, a vida seguia bem pacífica. O único evento digno de ser mencionado foi que Linnea e Porcena me apresentaram a um garoto. Ele parecia ser um delinquente do primeiro ano que, no espaço de apenas 2 meses, lutou e derrotou todos os outros punks do seu ano. Então ficou muito cheio de si e queria tentar desafiar o grupo do chefe, mas seu primeiro alvo, a Noba, acabou com a raça dele. Depois disso tudo, ele de alguma forma se tornou membro do meu grupo. Foi algo completamente inesperado. De acordo com os rumores que eu tinha escutado, a universidade parecia ser governada por algo parecido aos 4 reis celestiais, chamado de Círculo Demoníaco dos 6. Os rumores diziam que o círculo respondia a mim. Se alguém conseguisse vencer o meu Círculo dos 6, ganharia o direito de me desafiar. Parecia até o cenário de um mangá para garotos. Eles não iam chamar de Sokoval, Festival dos Socos, ou algo assim, iriam? A propósito, essas 6 pessoas eram Zanoba, Cliff, Linnea, Porcena, Fitz e Badgad. Se alguém realmente derrotasse todos eles, isso significava que eu estaria enfrentando alguém que poderia derrotar um rei demônio. Não, valeu. De qualquer forma, o primeiro desafiante deste ano sofreu uma derrota esmagadora pelas mãos da primeira pessoa que almejou. Quando o encontrei pela primeira vez, ele já estava baixando a cabeça e agindo todo manso, igual um cachorro com um rabo entre as pernas. Aparentemente foi uma luta decente, já que o garoto criou alguma distância entre ele e Zanoba, para que pudesse atacar de longe com a sua magia. Mas Zanoba resistiu a todos os ataques, até que a mana de seu oponente acabou, então fechou a distância entre eles e selou a sua vitória com um único soco. Combate à distância não parecia ser a especialidade de Zanoba. Eu teria que lhe ensinar a arte secreta chinesa de dar uma tacada no oponente com uma pedra. Em qualquer caso, eu de alguma forma virei o chefe da escola, sem nem saber. Isso ao menos fazia os delinquentes me escutarem. Isso foi especialmente útil quando me deparei com alguns deles batendo em um aluno atrás do prédio principal da escola. Fiz uma intervenção verbal, embora estivesse preparado para lutar, caso necessário, e simplesmente ficaram brancos feito papel e pararam. Ser capaz de parar os valentões com apenas algumas palavras era algo bom. Nada mal, ter um poder assim. Enquanto eu vivesse, não permitiria que atormentassem os mais fracos. Nem mesmo se a pessoa intimidada fosse de alguma forma culpada. Então, um dia, finalmente chegou, uma carta de Paul. Caro Rudeus. Recebi a sua carta. Então você se matriculou na Universidade de Magia? Parabéns. Fico feliz que esteja trilhando o seu próprio caminho.
Tenho certeza de que você já escutou isso de Elinalise, mas descobrimos a localização de Zenith, graças a Roxy, Talhan e Elinalise, e estamos a caminho para resgatá-la. Dê a Elinalise os meus cumprimentos. Claro, se você fizer isso, ela provavelmente vai apenas retribuir com uma cara de nojo. Agora ao assunto real. Estamos atualmente em Porto Leste. Estamos prestes a partir para o continente de Begarit. Nunca fui lá antes, mas é considerado um dos lugares mais perigosos do mundo, atrás apenas do continente demônio. Hesitei em levar as crianças comigo. Norn e Aisha ainda têm apenas 9 anos. Foi aí que surgiu a ideia de mandar as duas para onde você está. Claro, não é como se elas pudessem ir sozinhas. Ginger se ofereceu para acompanhá-las, mas eu não tinha certeza a respeito de isso ser o suficiente. Porém, acabei encontrando alguém. Alguém que você conhece. Essa pessoa se ofereceu a acompanhar as crianças até você, e eu concordei. Tenho certeza de que ficará surpreso ao ver todos. Aliás, é uma pessoa muito confiável. Honestamente, tomar essa decisão foi doloroso. Fiquei pensando, e se acontecer algo com elas ao longo do caminho? E se acontecer algo horrível e eu não estiver lá? Por mais que as queira comigo, também quero que elas estejam em segurança. E você também. Uma vez aí, é só encontrar um lugar para morar, por menor que seja, e mandá-las para a escola. Mandei dinheiro suficiente para cobrir as despesas de moradia e matrícula junto. É uma soma razoavelmente grande. Não gaste isso com mulheres, entendido? Brincadeira. Te conhecendo, sei que você fará um bom trabalho. Mas, sim, entendo que isso é algo que eu mesmo deveria estar fazendo. Me desculpe por ser um pai tão terrível. Me sinto mal ao te pedir isso, mas, por favor, faça. Pensando bem, você já tem 15 anos. Embora eu ache que já deverá ter 16 ou 17 quando esta carta o alcançar. De qualquer forma, você é um adulto. Me sinto mal por não podermos comemorar o seu aniversário juntos. Também não poderei comemorar o 10º aniversário de Aisha ou Norn. Ah, enfim. Podemos fazer uma enorme festa quando voltarmos todos, como uma família. Deixe que eu encontro a sua mãe. O esquadrão de busca e resgate de Fitó agora foi efetivamente dispersado, mas ainda tenho muito poder de fogo ao meu lado. Entre Lilia, Talhan, Roxy, Vierra, Sherra e eu, podemos chegar ao continente Begarit e voltar. Se correr tudo bem, poderemos nos juntar a você em Hanoa dentro de mais 1 ou 2 anos. Pensei em mandar Lilia com as crianças, mas, aparentemente, ela está mais preocupada comigo do que com elas. Que confusão. Me sinto tão patético. De qualquer forma, Lilia confia em Aisha. Ela, basicamente, ensinou tudo o que podia à garota. Aisha é um gênio. Fico um pouco assustado com o poder dos meus próprios genes, considerando o que você e ela se tornaram. Norn, porém, é uma criança normal. Ela não é como você e Aisha. Pode acabar ficando muito frustrado com ela, mas tente ser paciente. Receio que acabei a estragando, e tudo por puro egoísmo. Ela te odeia e não se dá bem com a Aisha, então pode se sentir isolada por aí. Como seu irmão mais velho, por favor, seja gentil. Também dei uma cópia desta carta a elas, só por garantia. Tenho certeza de que ficarão bem, considerando a pessoa que está cuidando delas, mas, caso não apareçam dentro de 6 meses após a chegada desta carta, gostaria que saísse à procura. Então, resumindo, é isso. Me sinto mal por deixar tudo para você. Mas, obrigado. Paul Greira. Foi uma carta cheia de culpa. Sinceramente, Paul. Fiquei um pouco nervoso com a vinda de Norn e Aisha, mas achei que isso era melhor do que serem arrastadas para o continente Begarit. Ele não poderia tê-las deixado com a família de Zenith? Não, isso talvez acabasse resultando em ainda mais problemas. Norn à parte, Aisha não era parente de sangue de Zenith. Irem para onde eu estava era provavelmente melhor. Comparado ao continente demônio, o continente central era relativamente seguro. Os sequestros deste mundo eram tão violentos que podiam ser motivo para preocupação, mas as pessoas que faziam isso costumavam visar apenas aqueles que eram vulneráveis. Se Norn e Aisha tivessem 2 guarda-costas competentes por perto, provavelmente não seriam um alvo atraente. Falando de seus guarda-costas, Ginger era uma cavaleira e ex-membro da Guarda Imperial de Zanoba. Eu não conseguia me lembrar do nível de capacidade dela, mas os cavaleiros de Chirone eram treinados no estilo Deus da Água, então isso deveria ser útil em uma missão de escolta. Depois, havia outra pessoa, uma que Paul disse ser confiável. Quem poderia ser? Diz, será? Não havia chance alguma de ser Eris. Qual outra pessoa que nós dois conhecíamos que poderia ser confiável? Ah! Poderia ser a pessoa em quem eu pensei?
Mencionou que faria uma busca pelo continente central, mas a boa sorte podia ter permitido que essa pessoa cruzasse com Paul. Se eu estivesse correto, poderiam lidar com tudo sem problema algum. Na verdade, a ajuda de Jindir seria desnecessária. Com base em sua carta, eu poderia dizer o quanto Paul confiava em mim. Eu tinha que ter certeza de que corresponderia com as suas expectativas. Afinal, era o seu filho mais velho. E também fiquei aliviado por ter feito a escolha certa ao me casar com Sylvie e preparar esta casa. Principalmente com essa segunda coisa, tínhamos quartos de sobra. Poderíamos receber as minhas irmãs em nossa casa assim que elas chegassem. O maior problema que pude ver foi no quão jovens eram minhas duas irmãs. Nossas sessões de amor não colaborariam com a educação delas. Mas, bem, acho que poderíamos colocá-las em quartos afastados do nosso. Fiquei, na verdade, ansioso pela chegada delas. Me perguntei quanto tempo levaria. Dentro de 2 meses, será? Espera, havia algo que eu precisava fazer primeiro. É exatamente a respeito desse tipo de coisa que preciso discutir com Sylvie. Fui à procura dela. Ela estaria, neste momento, na cozinha, preparando o café da manhã. Quando me arrisquei a chegar lá, a encontrei cortando os vegetais. Soava uma batida rítmica sempre que a lâmina descia sobre a tábua de cortar. Ela era tão baixinha, com seus ombros minúsculos e estrutura esguia. Vê-la deste ângulo me animou. Sylvie! Joguei meus braços ao seu redor, por trás. Então enfiei minhas mãos nas mangas de seu avental e apalpei seus seios macios. Ai! Ah, não! Quando prestei atenção, notei que Sylvie cortou o dedo. O carmesim do ferimento vazou e respingou no topo da tábua de cortar. Ela se cortou no momento em que a abracei. É! Gritei. Essa é uma reação exagerada, Rude. Mas fazer isso enquanto estou segurando uma faca é perigoso. Sylvie, em um raro acontecimento, respondeu ao meu grito com reprovação. Ela rapidamente curou a ferida em seu dedo. A maneira como lançou o feitiço não verbal foi tão natural, quase como se isso fosse a sua segunda natureza. Sinto muito. Não vou mais te abraçar enquanto você estiver cozinhando. Sim, apenas espere um pouco. A comida ficará pronta em um instante. Me afastei da cozinha e esperei na sala de jantar, sentindo-me inquieto e culpado. Sentei na minha cadeira e fiquei esperando. Então, quando Sylvie saiu da cozinha, levantei a minha cabeça. Peço profundas desculpas pelo que aconteceu há um momento. Não estou tão zangada. Pode só pedir as mesmas desculpas de sempre. Certo, desculpa, corrigi. Bem melhor. Da próxima, tome mais cuidado. Sylvie sentou-se ao meu lado e começamos a comer. Ultimamente, estava me sentindo tão amado, amado demais mesmo, que fiquei com medo de que acontecesse algo e seu amor por mim acabasse. Então, o que foi? É raro te ver tão animado. Ah, sim, chegou uma carta do meu pai. O quê? Do Sr. Paul. Entreguei a carta à minha esposa surpresa. Seu rosto ficou tenso quando ela começou a ler, mas sua expressão logo se tornou em algo parecido com desapontamento. Ah! Nossa carta sobre o casamento ainda não chegou. Ela parecia querer saber a reação da minha família ao nosso casamento. Conforme seguia lendo, sua expressão foi ficando mais séria. No final, murmurou, entendo. Então, finalmente, disse, isso é ótimo, Prude. Fico feliz que estejam todos bem. Sim. Parando para pensar, abordei o assunto sem nem pensar 2 vezes, embora Sylvie tivesse perdido os pais. Talvez tivesse me faltado um pouco de tato. Sylvie olhou para o meu rosto e revelou um sorriso triste. Vamos, Rude, não faça essa cara. É verdade que perdi o meu pai e a minha mãe, mas agora tenho você e a Elinalise. Não estou sozinha. Ela pegou a minha mão enquanto falava isso e riu. Sylvie estava ficando cada vez mais bonita. Seu cabelo extremamente curto cresceu e ela parecia cada vez mais feminina. Suas adoráveis orelhas sobressaíam entre os fios macios de cabelo branco. Essa garota era minha esposa. Não era um sonho, era? Sylvie. Eu queria criar uma nova família com essa linda garota. Esse desejo naturalmente começou a borbulhar até chegar à superfície, embora fosse Sylvie quem sofreria no momento do parto. Ela tinha uma bundinha adoravelmente pequena, mas a estreiteza de seus quadris poderia acabar criando problemas no momento do parto. Este mundo possuía magia de cura, então a morte no momento do parto era algo raro, mas isso não significava que ela não passaria por um enorme desconforto. Mais importante ainda, estávamos mesmo prontos para criar uma criança? Para ser sincero, eu e Sylvie ainda não tínhamos muita experiência de vida.
Tínhamos uma renda estável e éramos considerados maiores de idade, mas poderíamos mesmo ser pais de outro ser humano? Está tudo bem, falei a mim mesmo. Todas as outras coisas vivas do mundo conseguiam fazer isso. Então eu também deveria ser capaz. Mesmo se não fosse, eu tinha Sylvie comigo. Só precisávamos dar o nosso melhor. Paul devia aparecer dentro de mais 2 anos. Lilia tinha experiência na criação de crianças, e Zenith e Sylvie se davam muito bem. Quanto a Paul, ele provavelmente ficaria animado em ver os seus netos. Espera, merda. Ainda não era hora para pensar nessas coisas. Como você leu naquela carta, minhas irmãs virão em nossa direção. Estou pensando em deixá-las morar aqui conosco, mas não tinha certeza se você concordaria com isso, falei. Claro que concordo. A casa vai ficar muito mais animada, respondeu ela com um enorme sorriso. Sem problemas, então. Assim que terminamos de jantar, fomos para a sala de estar. Estava na hora de estudar magia. Eu ainda não conseguia lançar feitiços de cura não verbais, mas poderia me virar memorizando as palavras e estudando a teoria. Magia não verbal não era a única técnica existente. Eu achava que era talentoso, mas estava longe de ser o mais talentoso do mundo. Era melhor ter certeza de que meus alicerces eram sólidos e que era capaz de manter meu atual nível de habilidade. Sylvie estava atualmente tentando usar atrapalhar magia para neutralizar a bola de água que eu criei. Ela estava com a ponta do dedo apontada para minha mão e seu rosto estava brilhando de tão vermelho enquanto grunhia. Eu estava usando minha mana para manter a bola de água e para ter certeza de que ela não poderia neutralizá-la. Se a ondulante bola de líquido estourasse, ela seria vencedora. Ganharia o direito de fazer o que quisesse comigo na cama. Não que ela precisasse mesmo disso, tudo o que precisava fazer era dizer algo e eu concordaria. Enquanto isso, se eu conseguisse manter a forma da bola até o final, seria o vencedor. Então poderia regá-la com meus afetos na cama até me cansar. Embora eu ache que poderia fazer isso mesmo se não ganhasse. Sylvie estava atualmente no nível avançado de todas as escolas de magia ofensiva, exceto na de fogo. Ela também sabia cura avançada, assim como magia de desintoxicação. Em outras palavras, os seus níveis de habilidade eram os seguintes. Magia de fogo, intermediário. Magia de água, avançado. Magia de terra, avançado. Magia de vento, avançado. Magia de cura, avançado. Magia de desintoxicação, avançado. Estatísticas extremamente altas. Eu só descobri isso recentemente, mas esses 6 tipos de magia eram chamados de 6 fundamentais, sendo os 6 tipos mais usados. A universidade buscava que seus alunos alcançassem a proficiência de nível iniciante em todos os 6 tipos durante o 2º e 3º anos. Depois disso, poderiam escolher uma área de especialização e passar os anos restantes elevando seu domínio ao nível avançado. Se alguém não tivesse talento para magia, entretanto, iria parar no nível intermediário, mesmo que se dedicasse ao estudo de apenas um tipo. Ou sua reserva de mana seria pequena demais, ou acabaria se deparando com enormes problemas na magia combinada. Quase não existiam alunos que poderiam avançar ao nível avançado em vários campos, muito menos chegar ao nível santo. Alunos excepcionais, como Sylvie e Cliff, supostamente apareciam apenas uma vez a cada 10 anos ou mais. Mesmo assim, nos últimos anos, havia um deles aparecendo por ano. Poderiam provavelmente chamá-los de gênios, mas eu ainda os considerava comuns, em comparação com os monstros que as pessoas chamavam de deuses. E quanto a mim, então? Com base no que ouvi de Badgad e Kirishika, minha capacidade de mana estava no nível Deus, mas eu tinha a sensação de que nunca alcançaria o nível Deus. Eu era basicamente como um carro comum com o tanque de combustível de um avião. Poderia cobrir qualquer distância e não ficaria sem gasolina, mas a minha velocidade era apenas normal. Se alguém adicionasse um motor a jato para combinar com o tanque de combustível, o carro acabaria desmontando. Como um conceito de projeto, eu era um lixo. Embora fosse bom em nunca ficar sem combustível, não importa o quanto usasse. A propósito, Sylvie. O que? Estou me concentrando. Você acha que nossos filhos também terão talento para magia? O que? A concentração de Sylvie foi destruída. Seu ainda rudimentar atrapalhar magia fracassou e a bola de água anteriormente ondulante voltou a ser uma esfera perfeita. A congelei e coloquei ela no copo à minha frente. Sylvie timidamente esfregou as coxas, seu rosto brilhando de tão vermelho. Não saberemos até que eles nasçam. E o nascimento deles depende de, meu trabalho duro como seu marido, certo? Tentei rir e brincar, mas Sylvie começou a acariciar a minha coxa. Suas mãos delicadas fizeram cócegas. Rebati isso esfregando os seus ombros. Tocá-la a esta hora do dia era tão bom.
Em segundos, nosso clima tornou-se sexual. Sylvie enterrou o rosto no meu pescoço enquanto me abraçava. Que fofa! Seu marido está prestes a começar a trabalhar duro, pensei. Em todos os casos, falar de crianças que ainda nem tinham sido concebidas era meio precipitado, deixaríamos isso para quando nascessem. Não conte os ovos dentro da galinha, algo assim, sei lá. Primeiro, precisávamos de um ovo. Ah, mas o sangue élfico corre em mim, então pode ser difícil para eu. Sei que você quer ter filhos, mas isso pode levar alguns meses ou até anos. Minha avó, a senhorita Linalise me disse a mesma coisa. Então, há uma boa probabilidade de eu não engravidar tão cedo. Sylvie se afastou e baixou a cabeça, parecendo um pouco ansiosa. Passaram vários meses desde que nos casamos e tínhamos uma vida sexual saudável. Dizer isso poderia ser um pouco grosseiro, mas, no momento em que eu puxava o gatilho da minha pistola, gritava frases que pareciam ter saído de algum herói. Coisas como engravide, e tal. Não havia nenhum significado profundo por trás das palavras, só queria tentar dizer isso na vida real, e não em um videogame. Mas Sylvie podia estar levando as palavras a sério. Mas, bem, se eu não puder ter filhos, você pode ter uma amante, caso queira. Não tenho planos de fazer isso. Mas Rudy, você quer filhos, não quer? Tentei ver da perspectiva de Sylvie. E se descobríssemos que eu era infértil? E se ela quisesse ter filhos de qualquer maneira, então encontraria outro homem para engravidá-la? Se isso acontecesse, eu poderia me matar. Então não poderia fazer ela passar por isso. Não seja boba. Não é que eu queira filhos. Só quero uma representação física do amor que sentimos um pelo outro. Rudy. Eu te amo, Sylvie. Minha princesa. Embora fosse eu quem estava dizendo isso, as palavras ainda soavam bregas o suficiente para fazer a minha pele toda arrepiar. Quanto a Sylvie, bem, as pessoas deste mundo eram incrivelmente suscetíveis a essas palavras. Recentemente, quando falei algo como vamos nos embebedar da beleza de seus olhos, ela ficou toda vermelha. Foi algo extremamente efetivo. Mas não poderíamos seguir em frente caso ela se envergonhasse com tanta facilidade. Eu também te amo. Seus olhos ficaram úmidos enquanto se agarrava ao meu braço. Envergonhada, ela franziu os lábios, suas bochechas adotando um tom brilhante. Comunicação a mais. Já que as coisas acabaram ficando tão emocionantes, estava na hora de ir para o segundo andar. A peguei como se fosse uma princesa. Sylvie colocou os braços ao redor do meu pescoço e entregou o seu corpo a mim. Isso fez o meu coração disparar. Fiquei feliz por ela ainda estar no clima. Capítulo 10. Colapso. O incidente aconteceu um mês após a chegada da carta. Naquele dia, estava ajudando Nanahoshi com o experimento, mas os seus parâmetros estavam um pouco diferentes do normal. Se este funcionar direito, posso passar para a próxima etapa, disse Nanahoshi, apresentando-me um círculo mágico significativamente maior do que qualquer um dos anteriores. Entretanto, ainda tinha apenas metade da largura de um tatame. Possuía um padrão intrincado, densamente escrito em um raro pedaço de pergaminho grande. Só para ter certeza, posso perguntar o que este círculo deve fazer? Vai invocar um objeto estranho de outro mundo. E não tem como causar outra calamidade de teletransporte, certo? O deslocamento ocorreu porque Nanahoshi foi invocada. O que significava que não havia garantia de que um incidente semelhante não ocorreria só porque estava invocando algo pequeno. Foi ao menos o que pensei, mas ela apenas balançou a cabeça. Isso é seguro. Pelo menos teoricamente. Só por precaução, posso perguntar qual é essa teoria? Com base em nossos experimentos anteriores, confirmei que quanto maior e mais complexo o objeto que tenta invocar, mais mana é necessária. Em outras palavras, a magia neste mundo obedece às leis de conservação de energia. Desta vez estaremos invocando algo simples e pequeno. Se assumirmos que foi a energia da minha invocação que eliminou a região, então, teoricamente, este círculo irá, no máximo, teletransportar as pessoas dentro de 1 metro do raio. Para ser sincera, não acho que seja possível, mas, por precaução, escrevi uma medida de segurança no próprio círculo, para que eu possa controlar a quantidade de mana usada. Entendo. Eu não fazia ideia do que ela estava falando. Conservação de energia? O que era isso mesmo? E como isso era diferente da lei de conservação das massas? Não sou bem informado o suficiente para explicar muito bem aos não iniciados, mas, basicamente, significa que a mana é a responsável pela maioria das coisas estranhas que acontecem neste mundo. Aquele feitiço que você usa o tempo todo, canhão de pedra, não é?
Pode parecer que você de repente conjurou uma pedra em pleno ar, mas na verdade está só transformando a sua mana em uma pedra. A lei da conservação de energia, hein? Então era isso. Era por isso que quanto mais mana usava no feitiço, mais quente era a chama da magia de fogo e maior a massa da magia de terra. E também, após isso, Nana Roshi começou a explicar o princípio por trás de seu círculo para mim, mas depois de certo ponto me pareceu tudo grego. Algo sobre aplicar a lei de tal e tal, o tamanho e o efeito do círculo seriam isso e aquilo, e então se aplicasse aquela outra lei, que não lembro o nome, então blá blá blá. Honestamente, se houvesse uma falha em sua teoria, eu não iria perceber. A única coisa que sabia era que ela parecia confiante, e isso significava que existia uma boa chance de sucesso. Bem, mesmo que acontecesse o pior e eu fosse teletransportado para algum lugar, tinha certeza de que conseguiria dar um jeito de encontrar o caminho de volta para casa. Se isso falhar e eu for teletransportado, entre em contato com a minha família. Já falei, não há possibilidade de que isso aconteça. Me aproximei do círculo. Bem, então vamos começar. Por favor. Eu não estava certo se aquela palavra fora dirigida a mim ou não. Talvez estivesse mais para um apelo a Deus. Comecei a despejar a minha mana no círculo, colocando ambas as mãos na borda do papel. Uma corrente ondulou pelo círculo e começou a soltar um brilho. Pude sentir a minha mana sendo sugada pelos meus braços. Mas isso era estranho. Algo parecia fora de lugar. Parecia que o caminho percorrido pela luz estava obstruído. Era como se uma parte não estivesse se iluminando. Soou um zap e a mana de repente parou de fluir. A luz emitida pelo círculo tremeluziu. Estava acabado. Não houve mais qualquer reação do círculo. Olhei mais de perto e encontrei um rasgo no papel. Será que tinha entrado em curto-circuito e acionou a trava de segurança? Apesar de tudo, foi um fracasso. E aí? Falhou, disse Nana Roshi calmamente. Ela caiu para trás, em sua cadeira, com um baque, plantou o cotovelo na mesa e soltou um enorme suspiro. Ah! Então olhou para o papel ainda no chão. A tinta havia sumido, deixando apenas o esboço marcado do círculo e o rasgo causado pelo experimento. Nana Roshi continuou distraidamente olhando, sem mover qualquer músculo. Depois de um tempo, disse, sem olhar para mim. Obrigada pela ajuda. Você já pode ir para casa por hoje. Os resultados de quase 2 anos de esforço foram destruídos em apenas alguns segundos. Bem, essas coisas acontecem, sabe? Falei. Nana Roshi não respondeu. Era culpa minha? Não, tudo o que eu fazia era fornecer a mana. Não tocava em nenhuma outra coisa. Qualquer um poderia fazer o que eu fazia, contanto que tivesse mana suficiente. Portanto, mesmo que o experimento falhasse por minha causa, seria culpa de Nana Roshi por não me informar o suficiente. Ela não disse nada. De qualquer forma, o dia provavelmente se resumiria a isso. Bem, então, com a sua licença. Me levantei para sair. Antes de deixar a sala de experimentos, me virei para dar uma olhada. Ela ainda estava na mesma posição de antes, imóvel. Passei pela sala de pesquisa bagunçada, que neste momento parecia mais com um armazém desorganizado, e saí para o corredor. Dei apenas alguns passos antes de parar. Nana Roshi esteve incrivelmente tensa pelos últimos meses. A julgar pela maneira como afundou na cadeira, estava bem agitada. Será que não estava pensando em seu próximo experimento ou fracasso, mas sim na desistência? Não. Apesar do que a aparência dela pudesse fazer os outros acreditar, ela era durona. Com certeza tinha capacidade para aceitar uma falha e se reanimar sem demora. Conforme eu pensava. Ah! Gritos irromperam da sala de pesquisa. Em seguida, o som de algo quebrando. Girei nos calcanhares e corri de volta para a sala. Ah! Nana Roshi estava movendo a cabeça para cima e para baixo em frenesi. Ela arrancou as páginas de um livro que havia escrito e jogou tudo pelo chão. Derrubou algumas prateleiras e derramou o conteúdo de um frasco. Arrancou a máscara e a atirou no chão. Então começou a arranhar o rosto e a tropeçar, batendo contra a parede. Então a socou, voltou a tropeçar no conteúdo derramado do frasco e finalmente desabou no chão, onde agarrou punhados de areia que havia derramado do frasco e jogou tudo no chão. Então se levantou e começou a puxar os cabelos. Em pânico, corri até ela e prendi seus braços atrás de suas costas. Espera, calma. Não posso ir para casa, não posso ir para casa, não posso ir para casa. Seus olhos pareciam vagos enquanto murmurava essas palavras. Todos os músculos de seu corpo estavam tensos, como se tivesse se preparado para voltar a se entregar à loucura. Não posso ir para casa, não posso ir para casa, não posso, ah!
Ela entrou em frenesi e começou a se contorcer, lutando com todas as forças que tinha para se livrar do meu aperto. Mas sua força era a de uma simples garota do colegial, e de uma reclusa, ainda por cima. Extremamente fraca. Não havia como ela se libertar sozinha. Seu corpo, em pouco tempo, ficou mole. Quando a soltei, ela simplesmente desabou no chão. Ei, você está bem? Tive a nítida sensação de que ela não estava. A garota estava branca feito um lençol, seus olhos opacos e com olheiras. Seus lábios haviam perdido toda a cor e estavam secos e rachados. Esse era o rosto de alguém muito mal mentalmente. Ela poderia acabar se machucando. Não poderia deixá-la assim, sozinha. O que deveria fazer? A pessoa que mais poderia me ajudar em uma situação dessas era Sylphie. Isso mesmo, Sylphie. Ela poderia ser capaz de fazer algo a respeito. E, felizmente, não tinha que trabalhar nesta noite. Certo. Então esta noite levarei Nanahoshi para nossa casa. Espera, antes disso, provavelmente deveria encontrar um lugar onde ela poderia se acalmar. Você está bem? Perguntei. Você exagerou um pouco. Vamos descansar por hoje, certo? Ela não respondeu. Coloquei meu braço ao redor dos seus ombros e praticamente a coloquei de pé. Então a arrastei para fora da sala de pesquisa. Talvez devêssemos trancar. Fiz uma pausa para considerar isso. Não, podemos nos preocupar com isso depois. Só um dia não fará mal provavelmente. Nos guiei em direção às salas de aula do 5º ano, onde Sylphie deveria estar. Devia pedir para alguém buscá-la para mim? Ou devia ir até a classe e chamá-la pessoalmente? As pessoas olhavam enquanto passávamos, Nanahoshi ainda se apoiando a mim. Isso era incômodo. Estávamos tão à vista, e Nanahoshi não estava com a sua máscara. Deveria ser melhor manter a discrição. Mas como? Mestre! Alguém me chamou. Me virei e me deparei com Zanoba logo atrás de mim. Mestre, o que aconteceu? Zanoba, Nanahoshi está com problemas. Ajude-me. Ela está doente? Algo assim, falei. Nesse caso, devemos ir primeiro ao consultório médico. Oh. Certo, sim. Então ao consultório médico. Eu vou carregá-la, ofereceu-se Zanoba. Seja gentil. É claro. Venha, mestra excelente. Ele a ergueu como se fosse uma princesa. Uma forma sólida e estável para transportar uma pessoa. Nanahoshi não ofereceu qualquer resistência. Ela tinha uma expressão cansada no rosto, igual uma casca vazia. Abram caminho! Gritou Zanoba, mergulhando na multidão de pessoas. Abriram o caminho diante dele, como se fosse o próprio oceano se dividindo. Eu o segui. Na enfermaria, deixamos Nanahoshi descansar em uma das camas. Seu rosto estava vago. Que expressão terrível! Parecia quase como se a sombra da morte estivesse sobre ela. Informamos ao curandeiro de que não era nada sério. Afinal, os problemas psicológicos não poderiam ser resolvidos com magia de cura. Assim que meu olhar começou a vagar em direção dos meus pés, Dio lhe agarrou a bainha da minha camisa. Grão-mestre, seu rosto, parece horrível. Eu instintivamente toquei o meu rosto. Que tipo de expressão estou fazendo? Ah, não. Parecia que eu também estava muito abalado. Precisava me acalmar um pouco. Isso é porque não sou bonito. Afaguei a cabeça dela. Eu não podia acreditar que deixei uma garotinha ficar preocupada comigo. Aqui, mestre. Um copo foi de repente empurrado em minha direção. Era Zanoba que o segurava. Obrigado. O peguei com gratidão e tomei todo o seu conteúdo. Ele parecia ter pego água em uma das jarras do consultório. Minha língua estava seca feito papel, minha boca parecia ter secado em algum momento. Ufa! Sentei-me e soltei um suspiro. Zanoba ficou ao meu lado e perguntou bem baixinho. Mestre, o que aconteceu? Nunca te vi tão perturbado assim. Bem, expliquei o que havia acontecido na sala de experimentos. Falei sobre a falha no experimento de Nanahoshi e da sua loucura. Falei que ela poderia se matar caso eu a deixasse sozinha, e que por isso ajudei. Depois de ouvir isso tudo, Zanoba olhou para Nanahoshi com uma expressão complicada no rosto. Então ela não está conduzindo essa pesquisa porque quer. Não. Não era como se ela tivesse feito isso contra a própria vontade, mas também não era como se fosse apaixonada por isso. Era só algo que precisava fazer para poder voltar para casa. Passaram-se 6 anos desde o incidente de deslocamento, e o que ela pensava ser um importante passo adiante se provou uma falha. A garota olhou para os 6 anos que passaram e viu que não havia feito qualquer progresso.
Suspirei e afundei na cadeira. Depois disso, Zanoba não disse mais nada. Nós dois simplesmente ficamos lá com Nanahoshi, que continuava apenas olhando para o teto. Passado algum tempo, ela fechou os olhos e adormeceu. Sylphie chegou mais ou menos na mesma hora. Ariel não estava com ela. As pessoas estavam dizendo que você e Zanoba carregaram uma aluna para o consultório médico, disse ela. Que tipo de boatos estavam espalhando? A escola inteira pensava que eu nocautei uma aluna e a carreguei para o consultório médico, onde provavelmente estava fazendo algo horrível com ela. Cara, que frio, pensei. Por que ninguém confia em mim? Por que eu sou o chefe? Bem, não era como se eu tivesse feito muito para ganhar a confiança dos estudantes, para começo de conversa. Tanto faz. Contei o que havia acontecido para Sylphie. Não consigo acreditar que algo assim aconteceu. Ela revelou uma expressão solene enquanto olhava para Nanahoshi. Pode ser perigoso deixá-la sozinha, então estava pensando em deixá-la descansar em nossa casa por hoje. Mas não seria melhor deixá-la descansar aqui no consultório médico? Acho que estar com alguém que conhece quando acordar será melhor para ela. De qualquer forma, eu não poderia deixá-la sozinha. Nanahoshi era jovem, e estava claro que o acontecimento a abalou muito. Quando as pessoas eram levadas ao limite, podiam fazer coisas extremas. Coisas como machucar a si mesmas. Não faço ideia de quanto tempo vai levar para ela se acalmar, falei. Gostaria de deixar que ficasse conosco, para que eu possa manter um olho nela, ao menos por enquanto. Tudo bem se eu deixar isso com você? Se for apenas o cuidado com as refeições dela, posso fazer isso. Nós a isolaríamos até que ela se acalmasse. Poderia ser bom deixá-la fugir um pouco da realidade. Uma espécie de retirada tática. Isso não é traição nem nada do tipo. Eu sei. Ou há alguma coisa pela qual você se sinta culpado? Não. Eu não tinha motivos para me sentir culpado. Ainda assim, estava levando uma mulher diferente para minha casa. Uma em uma posição fraca e indefesa. Mesmo assim, Sylphie não parecia suspeitar. Então era isso que era confiança, hein? Vou deixar isso com você, Rude. Hoje você vai direto para casa? Sim. Não poderei ir com você, então pode cuidar das compras sozinha? Deixa comigo. Balancei a cabeça para a resposta tranquilizadora de Sylphie. Eu não esperaria nada menos dela. Saímos da escola e corremos de volta para nossa casa. Zanoba se ofereceu para transportar Nanahoshi. Desta vez, ele a carregou nas costas, o que lhe parecia ser mais adequado, mesmo sendo um príncipe. Desculpe pelo incômodo, Zanoba. Não, esta é a única coisa que posso fazer para ajudar. Ele carregou a apática Nanahoshi nas costas com facilidade. Julie cambaleava atrás de nós. Tudo o que eu precisava fazer era dar uma furadeira e uma roupa de mergulho para Zanoba, e qualquer um o chamaria de Mr. Bubbles. Só para fazer um teste, tentei levantar Julie. Grão-mestre, o que você está fazendo? Nada. Zanoba só deu uma olhada. Mantive Julie em meus braços enquanto caminhava. O corpo dela era surpreendentemente carnudo. Há apenas um ano estava só pele e ossos, mas parecia que desde então esteve comendo direito. Faltava um pouco de músculos, mas ela não precisava ser uma maromba aos 7 anos de idade. Zanoba está te tratando bem, Julie? Perguntei. Sim, o mestre alimenta eu com muita comida. Bom saber. A maneira correta de dizer é sim, o mestre me alimenta com muita comida. O mestre me alimenta com muita comida. Sim, isso mesmo. Pensando bem, me perguntei se Nanahoshi estava comendo direito. Quando a carreguei, parecia bem leve. Em tempos difíceis, a comida pode servir para melhorar o ânimo, até mesmo as coisas pequenas como comer o que mais gosta ou dividir uma refeição com alguém pode acabar resultando em um pouco de alegria. Eu duvidava que Nanahoshi fizesse isso com alguma frequência. Ufa, suspirei. Que tipo de vida que ela estava levando? Trancada sozinha, quase sem comer, sem falar com quase ninguém. Apenas desenhando aqueles círculos mágicos sem parar. Não é sua culpa, mestre. Tente não deixar que isso o afete tão profundamente. Eu sei. Pelo vistos, a Noba interpretou o meu suspiro como algo diferente. Ele estava com uma expressão séria estampada no rosto enquanto olhava para mim. Parecia estar mais preocupado comigo do que com Nanahoshi. Bem, ele quase nunca falava com ela, então eu não poderia culpá-lo por isso. Depois disso, passamos algum tempo em silêncio. No silêncio, pude ouvir os batimentos cardíacos de Julie. Sendo uma criança, sua temperatura corporal era mais alta do que a minha.
Ela estava quente, e ouvir seus batimentos cardíacos também era estranhamente reconfortante. Da próxima vez que saísse, eu deveria comprar alguma coisa para ela. Quando chegamos em casa, pedi a Zanoba que depositasse Nana Roshi em um dos 2 quartos que preparei para minhas irmãzinhas. Ela simplesmente desabou na cama. Seus olhos estavam abertos, devia ter em algum momento acordado, mas estavam completamente vazios. Era como se estivesse olhando para uma distância a qual eu não podia ver. Estava quase como um cadáver. Será que conseguiria voltar ao normal? De acordo com as minhas observações, ela estava em um estado precário, mas não além da salvação. Eu mesmo já havia passado por crises de depressão semelhantes, mas acabaram passando. No momento, afaguei a sua cabeça e removi qualquer coisa que achei que poderia ser usada como uma arma perigosa. Ela tinha um pequeno canivete suíço militar consigo. Não achei que a garota poderia tentar se matar com algo assim, mas mesmo assim peguei, só por segurança. Não havia nada de perigoso no quarto, exceto pela janela, já que estávamos no 2º andar. Talvez devesse usar magia para segurar o lugar. Se ela quebrasse o vidro acabaria não servindo de nada, mas queria acreditar que Nana Roshi não tinha força de vontade para fazer tanto. Como ela não estava se movendo, voltei para o 1º andar. Ela vai ficar bem? Perguntou Zanoba, preocupado. Ele não parecia o tipo de pessoa que tinha qualquer experiência com depressão. Zanoba passava pelos seus momentos de fraqueza, é claro, mas costumava ser bem otimista. Quem sabe? De qualquer forma, você me ajudou muito hoje, Zanoba. Não, é você quem sempre está tomando conta de mim. Era o mínimo que eu podia fazer. Esse era o Zanoba. Poderia sempre contar com ele. E quanto a você, mestre? Você vai ficar bem? Eu? Por quê? Parece que o colapso da Mestra Excelente teve um forte impacto sobre você. Forte impacto? Sério? Ele, na verdade, estava provavelmente certo. Nana Roshi perdeu o controle, enlouqueceu e então se transformou em uma concha vazia, mas só quando a parei. Ver isso do começo ao fim me lembrou do meu passado. Embora com ela fosse algo um pouco diferente, nós dois passamos por agonias mentais bem semelhantes. Pude sentir a sua dor como se fosse minha. Se as minhas circunstâncias fossem um pouco diferentes, poderia ser aquele que estava caído no seu lugar. Só um pouco. Isso me lembra da dor do passado. Você se importaria de compartilhar mais? Perguntou ele. Quando eu era pequeno, também tive uma experiência semelhante. Fiquei apático e apaguei. Não consigo entender esse sentimento. Embora a maneira como ele falou aquilo parecesse distante, eu também não queria que alegasse que entendia só da boca para fora. Tenho certeza que não. Independentemente disso, se houver algo mais em que possa usar a minha força, por favor, me avise. Força é a única coisa que tenho de sobra. Sim, terei certeza de fazer isso. Apreciei a gentileza de Zanoba. Ele era um cara muito bom, contanto que bonecos não estivessem envolvidos. Logo após isso, ele voltou para casa. Sem mais nada para fazer, passei meu tempo lendo no quarto de Nana Roshi enquanto ela dormia. Se estivesse no lugar dela, eu gostaria de ficar sozinho, mas ela já estivera sozinha até chegar a isso. Sempre sozinha. Fiquei com ela até Sylphie chegar em casa. Capítulo 11. 3 cabeças são melhores do que uma. Passou uma semana desde que tomamos Nana Roshi sob a nossa proteção, e o pior parecia ter ficado para trás. Ela estava comendo, mesmo que pouco. Se fosse solicitado, tomaria banho, e voltaria sem tentar se afogar. A ambição que eu havia anteriormente sentido nela se fora. Era como se as cordas que a seguravam tivessem sido cortadas. De repente, ficou tão frágil quanto porcelana indefesa, como aquelas mulheres em vídeos adultos que eram enganadas pela Yakuza e obrigadas a vender os seus corpos. Não poderia deixá-la assim, sozinha. Também precisava tomar cuidado para não deixar que acabasse esbarrando em alguém como Luke. A única coisa que eu sentia emanando dela no momento era um sentimento de resignação. O fracasso com a experiência foi um verdadeiro choque. Eu nunca tinha provado um revés dessa magnitude. O mais próximo foi quando passei vários anos sem viver para ficar em um jogo online, apenas para que meus dados fossem apagados. No momento em que vi que meu login deu inválido e recebi o e-mail notificando que minha conta foi banida, meu coração começou a bater violentamente. Passei o dia inteiro sem conseguir processar nada. Levei minhas objeções à direção e protestei veementemente, mas no final fui dormir chorando. No mês seguinte, não senti motivação para fazer nada. Então, jurei que nunca mais voltaria a investir em outro jogo online. O experimento de Nana Roshi não era o mesmo que um jogo. Seu objetivo era retornar ao seu mundo.
Se ela desistisse disso, eu temia que não poderia continuar vivendo. Tentei o meu melhor para encorajá-la, mas ela estava o tempo todo em torpor. Eu não sabia nem se estava ouvindo o que eu falava. Mas assim que comecei a duvidar disso, pensei que tinha feito tudo, murmurou ela de repente. Em vez de responder, apenas ouvi. Um círculo mágico é basicamente o que chamamos de placa de circuito no nosso mundo. Você cria uma única função combinando vários padrões de circuito. No entanto, uma parte não conectava, não importa o que eu fizesse. Não importa como eu alterasse a fiação, uma parte não se conectava com o resto. Tentei forçar isso, mas então apareceu um defeito em outro lugar. Para conectar este circuito não conectável, ela teve que quase dobrar o seu tamanho. Então, para compensar a distorção, corrigiu com outro circuito. Porém, ainda assim, aquele defeito em seu círculo mágico não sumiu. Por mais que tentasse, ela não conseguia descobrir o que havia de errado, havia apenas uma seção que não conectava. Isso é fisicamente impossível. Ou seja, não tenho como voltar para casa. Embora parecesse perfeito, o círculo mágico era algo que ela montou após anos de trabalho meticuloso. À primeira vista, parecia um problema que poderia ser resolvido em última instância, embora tremendamente complicado. Mas o defeito misterioso sugeria o contrário. Não há esperança, disse Nana Roshi enquanto se jogava de bruços na cama. Fui para a sala de pesquisa dela para recuperar o diagrama de seu círculo. Seu discurso despertou algo em minha memória, mas eu não queria animá-la sem ter certeza. Em primeiro lugar, gostaria de confirmar se havia algo que poderia ser feito. No dia seguinte, chamei Cliff Zanob à sala de pesquisa. As pessoas diziam que 3 cabeças eram melhores do que uma, então eu usaria o poder dos cérebros de 3 gênios. Desde que invoquei Cliff, Elinalise naturalmente apareceu junto. Ela parecia sempre aparecer na sala de pesquisas dele, mas e quanto às aulas dela? Nesse ritmo, tinha sorte por não ter sido expulsa. É difícil de acreditar que alguém como a Celente está naquele tipo de estado. Ela parecia ser muito mais resistente do que as pessoas normais, refletiu Elinalise. Pessoas verdadeiramente fortes não se fecham para o mundo e tentam carregar todos os fardos sozinhas. Bem, suponho que isso seja verdade. Elinalise encolheu os ombros. Apesar de sua prolífica vida social, ela não interagia muito com Nana Roshi. E, embora não parecesse, era hábil em lidar com mulheres mais jovens. Pedir sua ajuda para fazer Nana Roshi se animar poderia ser uma boa ideia. Pois bem, vocês dois. Primeiro, deem uma olhada nisso. Quando mostrei o diagrama a eles, Cliff logo fez uma careta. Esse é um círculo confuso. Confuso? Essa era uma maneira interessante de abordar o assunto. Existem círculos confusos e organizados? Perguntei. Claro que sim. Você deve manter seus círculos organizados e pequenos ao criar implementos mágicos. Eu desenharia isso de uma forma muito mais organizada. Se você, por exemplo, conectar esta parte aqui a esta, pode tornar tudo muito mais limpo. Falei. Criticar o trabalho alheio era fácil. Se fizéssemos como ele propôs, provavelmente só iríamos criar outros defeitos no círculo. Ah, mas a ideia é incrível. Eu nunca pensaria em fazer um loop assim nesta parte aqui. Ah, entendo. A razão para esta parte ser tão complexa é por causa disso. Cliff olhou para o círculo e começou a resmungar para si mesmo. Isto aqui, aquilo ali. Acho que eu poderia entender melhor se tivesse prestado mais atenção à minha teoria. Então, mestre, que tipo de círculo mágico é esse? Perguntou Zanoba. É isso que a Celente estava estudando, círculos de invocação. Mas ela acabou sem saber o que fazer, então quero a opinião de vocês para ajudá-la. Zanoba inclinou a cabeça. Mas magia de invocação está fora do nosso domínio de especialização, não está? Bem, se não pudermos resolver o problema, que assim seja. Achei que poderíamos, em grupo, fazer algo que Nana Roshi não tinha conseguido. Na verdade, era precisamente por sermos todos especialistas em áreas tão diferentes que talvez pudéssemos encontrar uma abordagem alternativa. De qualquer forma, por favor, olhem para esta seção. Parece que foi aqui que o círculo quebrou. Vem? Apontei para o rasgo que apareceu no papel durante o experimento. Hein? Ah! É aí que está desconectando? Eu nem percebi. Então este círculo está incompleto, hein? Então a parte que deve se conectar a essa ali é esta? Cliff ficou surpreso. Apesar de ser um autoproclamado gênio, ele parecia não ter percebido isso de imediato. Bem, é assim que as coisas são, pensei. Você tem alguma ideia de como conectar este circuito? Cliff cruzou os braços e começou a pensar.
Ele começou a murmurar aqui e ali para si mesmo. Então tirou um bloco de notas do bolso da camisa e começou a rabiscar algumas coisas. Este é um problema desafiador. Se você redesenhar tudo, talvez, não, mas aí. Isso é impossível. E se usasse uma estrutura multinível? Interrompeu Zanoba. Cliff parecia ter lá as suas dúvidas. Uma estrutura multinível? Do que você está falando? No boneco que estou pesquisando, existem várias camadas de círculos mágicos combinados para produzir um único efeito. Mesmo assim, estou apenas começando a minha pesquisa, então nem mesmo consegui desenhar um círculo adequado ainda, mas... Espere, boneco? Está falando daquele de antes? Deixe-me ver. Mestre, está tudo bem para você? Perguntou Zanoba. Sim, é claro. Zanoba nos trouxe um pedaço do braço do boneco. Cliff estudou com muito interesse, até que declarou. A pessoa que criou isso era um gênio. Ver alguém presunçoso como Cliff dizendo isso era algo notável. Nunca vi um círculo mágico assim, continuou ele. Não faço nem ideia de qual é a mecânica por trás disso. São esses dois círculos mágicos, um em cima do outro? Não, não é só isso, há mais ainda. Essa coisa não poderia se mover direito sem todos eles juntos. Mas continuou capaz de se mover, mesmo com isso quebrado. Por quê? Droga, o que diabos é esse círculo? Cliff cerrou os dentes, frustrado. Era quase como Vegeta testemunhando o nível de poder de Goku, é mais de 8.000. Ainda não sei todos os detalhes, mas, de acordo com o livro, esse círculo parece controlar o movimento do cotovelo. Zanoba respondeu à pergunta de Cliff com tanta naturalidade que este último parecia prestes a desatar a chorar. Elinalise correu e colocou a cabeça dele entre seus seios, acariciando seu cabelo. Pronto, pronto, você também é um gênio, Cliff. Você também saberia disso se estivesse pesquisando a mesma coisa. E, eu sei disso. Seu rosto ficou vermelho enquanto ele recuperava a compostura. Perfeito, Elinalise. Eu sabia que podia contar com você. Mas pode deixar as carícias para depois? Estamos meio ocupados. Mestre Cliff. Se usássemos a mesma técnica que foi usada no boneco, acha que isso resolveria o problema do círculo de Silente? Não sei. Mas vale a pena tentar, não? Ao menos tínhamos encontrado uma pista. Nanahoshi sempre desenhou os seus círculos em uma superfície plana. Talvez nunca tivesse pensado em criar camadas ou dobrá-los. Então, mais uma vez, talvez houvesse uma razão para ela ainda não ter tentado isso. Rezei para que fosse a primeira opção, e que isso fosse o suficiente para voltar a motivá-la. No dia seguinte, levei ela comigo para sua sala de pesquisas. Passei o dia anterior todo arrumando aquela sala toda bagunçada, e era nessas instalações, limpas, mas ainda de alguma forma desorganizadas, que Zanoba e Cliff nos esperavam. Os dois estavam examinando os dados que Nanahoshi coletou ao longo de sua pesquisa. Ao vê-los, ela apenas bufou de modo zombeteiro. O que é isso? Você me trouxe aqui para que pudesse me violar? Sério? Quão longe ela já tinha chegado no caminho da autodestruição? Tudo porque falhou uma vez? Bem, acho que um único fracasso era o suficiente para perturbar a vida toda de uma pessoa. Como ousa? Sou um seguidor de Miles. Cliff ficou indignado. Os princípios da crença Miles em relação à castidade eram semelhantes aos do cristianismo. Monogamia, sem adultério e tal. Muito austero. Se você diz. Nanahoshi apenas continuou andando instavelmente e se sentou. Ela recostou-se na cadeira. Mestre Cliff, Zanoba, vamos apenas conversar sobre o que descobrimos ontem. Nanahoshi ouviu com desinteresse enquanto eu mostrava uma versão de seu círculo que Cliff corrigiu com uma caneta vermelha. Em seguida, partimos para a proposta de Zanoba de estruturas multinível com base em sua pesquisa. E, finalmente, a ideia que eu tive, círculos tridimensionais. Ela ouviu tudo sem um pingo de emoção no rosto, sentando-se perfeitamente imóvel, parecia estar até mesmo congelada. Então nossos olhares se encontraram. Não era como se ela estivesse desinteressada. Só estava sem expressão devido à concentração. Ah! Ela de repente falou. Isso pode funcionar, murmurou. Então deu um salto de seu assento. Então é isso, é isso. Não havia razão para eu ficar tão envolvida com as estruturas em uma superfície plana. Isso faz sentido, é claro. Colocar isso no papel proporcionará profundidade. Se eu colocar os papéis em camadas, posso fazer um círculo mágico do tamanho que eu quiser. Por que não consegui pensar em algo tão simples assim? Ela andou ansiosamente pela sala,
por 3 ou 4 vezes. Então pegou papel e caneta em sua mesa e começou a desenhar. A garota estava escrevendo algo que parecia com uma fórmula, mas sempre apagava e começava de novo. Não. Não é isso. Ei, não é isso que você quer dizer? Lá foi Cliff, felizmente inconsciente, metendo o nariz na gaiola de um urso enjaulado. Ele pegou uma caneta vermelha e fez uma anotação no memorando dela. Esse é o nosso Cliff, pensei sarcasticamente. O clima na sala mudou para melhor e ele, claro, não conseguiu perceber. Ah, então é isso. Você é muito inteligente, elogiou ela. Claro que sou. Sou um gênio. E quanto a isso? O que devo fazer? Já faz um tempo que estou em dúvida a respeito dessa parte. Espere um momento. Cliff e Nanahoshi estavam trabalhando muito bem juntos. Ficaram ombro a ombro, anotando várias coisas em uma folha de papel. Olhei para o trabalho dos dois, mas ao meu ver não parecia nada mais do que os rabiscos de uma criança. Zanoba, você entende o que eles estão fazendo? Estão muito além da minha compreensão. Nós dois fomos deixados de fora e sob o sereno. Ainda assim, Cliff era incrível. Não fazia muito tempo desde que ele, sozinho, começou a pesquisar círculos mágicos. Bem, tanto faz. Nanahoshi parecia estar de bom humor. Mesmo se ela não conseguisse o sucesso desta vez, pelo menos tinha mais uma vez algum ponto de apoio e motivos para manter a esperança. Desculpas, Zanoba, mas vou ter que pedir para você ficar e cuidar desses dois. Onde você está indo, mestre? Vou buscar Elinalise. Ela não gostaria que seu homem ficasse tão confortável com outra mulher enquanto ela não está por perto. Quando saí da sala de pesquisa, consegui ouvir a emoção na voz de Nanahoshi. Foi a primeira vez que vi essa emoção nela. Uma semana depois, seu círculo mágico estava completo. Ela consultou Zanoba e Cliff para corrigir os problemas da versão anterior e, com a contribuição deles, recriou o mecanismo subjacente. Em uma magnífica demonstração de intensa concentração, ela terminou o círculo em questão de dias. Nanahoshi colou 5 camadas de papel, criando um círculo mágico que parecia feito de papelão. Pois bem, vamos começar. Enquanto Cliff e Zanoba olhavam, comecei a despejar minha mana no círculo. O círculo começou a emitir uma luz vibrante que iluminou a sala, fazendo parecer que era o sol do meio-dia. Conforme a minha mana fluía, algo gradualmente começou a tomar uma forma bem no meio. Assim que a luz se dissipou, pudemos ver o objeto do outro mundo que havíamos invocado com sucesso. Era uma garrafa de plástico. Uma sem tampa nem rótulo. Uma simples garrafa de plástico. Oh, que impressionante! O que diabos é isso? Vidro? Não. Isso é mais macio do que vidro. Zanoba e Cliff não conseguiram esconder sua empolgação ao ver uma garrafa de plástico de 500 ml pela primeira vez. Elinalise e Julie também olharam para aquilo com intenso interesse. Nanahoshi olhou para o que ela invocou, cerrou os punhos e soltou um quase inaudível: sim, consegui. Uma garrafa de plástico. Era insignificante e ao mesmo tempo significante. Naquele breve momento, nosso mundo anterior ficou inegavelmente conectado a este. Trouxemos um objeto inanimado, e ainda por cima incompleto, mas, ainda assim, trouxemos algo para este mundo, algo que não existia anteriormente. Você conseguiu, falei para Nanahoshi. Ela sentiu com firmeza, parecendo realmente satisfeita consigo mesma. Sim, consegui. Agora posso finalmente passar para a próxima etapa. Conforme eu for mais a fundo com os círculos mágicos em camadas, devo ser capaz de invocar quase qualquer coisa. Se eu puder organizar o círculo melhor, então apenas mudando 2 ou 3 das camadas, provavelmente posso. Nanahoshi de repente voltou à realidade. Ela desviou os olhos, parecendo um pouco estranha. Desculpa. Por causar tantos problemas. É dar e receber, certo? Da próxima vez que eu estiver em apuros, me dê uma mão, combinado? E, eu já planejava fazer isso. De repente, percebi Elinalise me encarando. Vocês dois com certeza são próximos, hein? Você é sempre rápida em assumir que seja um caso de amor, senhorita Elinalise, respondi. Bem, você é um homem e ela uma mulher, mas isso não é muito apropriado. Seus olhos pareciam os de uma sogra reprovadora. Eu não tinha intenção de trair. Além disso, Sylphie sabia o que estávamos fazendo. Nanahoshi voluntariamente criou alguma distância entre nós. Isso mesmo, você é recém-casado. Não seria bom se sua esposa entendesse mal. Elinalise riu alegremente, envolvendo os braços em volta dos ombros de Nanahoshi. Hehe, você não precisa se preocupar com isso. Ah, já sei.
Vamos passar no bar. Será por sua conta, é claro. Nanahoshi sorriu ironicamente para a proposta de Elinalise. Acho que não tenho escolha. Mas isso nos deixa quites. Parece maravilhoso, não concorda, Cliff? Cliff, que estava amassando a garrafa de plástico com as mãos, olhou para nós. Hein? Sim, claro. Isso nos deixa quites. Mas você é muito excepcional, então não me importaria se me ajudasse com minha própria pesquisa na próxima vez. Elinalise soltou uma risadinha. E então o nosso grupo foi para o bar naquela noite. Por algum motivo, Linie e Porcena se juntaram a nós enquanto caminhávamos pelo prédio da escola, dizendo coisas como "não queremos ficar de fora" e "leve-nos também, miau". Como diabos conseguiram nos farejar? Enquanto nossa pequena congregação se enfileirava do lado de fora, Ariel parou para perguntar o que estávamos fazendo. Quando expliquei a situação, ela disse, então eu deveria mandar alguém para acompanhá-lo, e enviou Sylphie junto. Acompanhar era, claramente, uma desculpa dela para ser atenciosa. No momento em que conseguimos passar pelo portão da escola, percebi que Badgad se juntou a nós e estava seguindo bem na parte de trás do nosso grupo. Não, sério, quando ele se juntou ao grupo. No caminho, paramos na Guilda dos Magos, onde Nanahoshi foi retirar algum dinheiro. Ela aparentemente estava usando o lugar como um banco e tinha uma quantia impressionante por lá. O bar que escolhemos era um dos favoritos de Badgad. Apesar de ainda ser o início da tarde, havia também a presença de outros clientes. Nanahoshi, entretanto, não ligou para isso. Ela foi até o balcão e bateu sua bolsa cheia de ouro nele. Reserve-nos o lugar todo, disse. Hein? Isso é sério? Vendo o barman parecendo perturbado, Badgad interrompeu. Espera aí. Ele pegou um saco de ouro do seu próprio bolso e também o bateu no balcão. Agora era o dobro da quantia. Hoje é um dia de celebração. Que todos os que vierem possam desfrutar de álcool gratuito. Declarou ele. O homem com certeza possuía uma presença digna. Exatamente como seria de se esperar de um rei. Ele é meu ídolo. Quero ser ele, pensei comigo mesmo, imitando as falas de um certo par que idolatrava um vampiro loiro imortal e infame de uma série popular de mangás. Agindo como se fosse a coisa mais natural do mundo, Badgad se plantou na maior mesa do bar. Lá, ele exigiu. Traga toda a comida que você tiver em seu cardápio. Algum dia eu também queria tentar dizer isso. Já que não era eu quem estaria pagando, ele podia pedir o que quisesse, mas será que nós 12 realmente conseguiríamos comer tanta coisa? Ah, bom. Eu tinha certeza de que daria tudo certo. Quando a primeira comida chegou, o rei demônio se levantou e disse. Pois bem, o que estamos celebrando? O sucesso da pesquisa da Silente, Elinalise cortou prestativamente. Muito bem. Muito bem, Silente, levante-se. Você deve fazer um discurso inicial. Persuadida a se levantar, Nanahoshi se levantou. Ela parecia relutante. Obrigada por hoje. Certo, agora saúde. Saúde. E assim a celebração começou, não muito diferente da celebração do casamento que havíamos realizado há não muito tempo. Foi uma festa divertida. Quando coisas boas aconteciam, as pessoas se divertiam e bebiam. Na minha vida anterior, nunca participei de uma reunião como esta, nem mesmo uma vez. Mesmo neste mundo, eu só fiz isso algumas vezes. Quando era aventureiro, ocasionalmente bebia com os grupos com os quais trabalhava, mas sempre mantinha um senso de cinismo a respeito disso. Eu achava que só os touros ficavam bêbados, barulhentos e selvagens. Eu faria protestos internos a respeito da falta de consideração que demonstravam pelas pessoas ao redor. Mas agora até eu estava no meio da confusão, finalmente entendendo como aquelas pessoas se sentiam. Às vezes, pensei, você só precisava se soltar e se divertir. Minha crença nisso parecia especialmente justificada quando olhei para Nanahoshi, que estava acariciando as orelhas de Linie enquanto cantava canções tema de animes em japonês. Se as pessoas não se soltassem de vez em quando e esquecessem dos problemas, não seriam capazes de continuar. Afinal, a vida era cheia de dor. Se não tentassem encontrar o bem onde quer que pudessem, as pessoas desmoronariam. Elinalise e Badgad provavelmente sabiam disso melhor do que qualquer um de nós, dado o tempo que viveram. Sylphie e eu beberíamos o quanto quiséssemos. Nunca bebíamos em casa, simplesmente não era algo a que qualquer um de nós estava acostumado. E, embora não tivesse nada a ver com o porquê de não bebermos em casa, eu finalmente entendi o quão ruim uma Sylphie bêbada era. Não, não era que ela ficasse má. Ela não era nada má. Era apenas o tipo de bêbado pegajoso. Ei, Rude, acaricie a minha cabeça. Tá bom, tá bom.
Boa garota. Você também pode mordiscar as minhas orelhas se quiser, sabe? Não irei me recusar a isso. Haha, isso faz cócegas. Quando bêbada, ela se transformava em uma criatura incrivelmente adorável. Isso era fenomenal. Eu teria que conversar com ela a respeito de beber com mais frequência. Ah, mas o comportamento dela me fez ficar preocupado com a hipótese de beber sozinha. Talvez devesse dizer para não beber fora de casa, mas então me perguntei se isso não seria muito controlador da minha parte. Não, isso não importa, decidi. Ela era minha. O que havia de errado em fazer o que eu queria com algo que me pertencia? Rude, me abraça? Sim, sim, vou abraçar seus quadris com força. Hehe. Estou tão feliz. O jeito que ela riu soou de alguma forma travesso. Ah, só de pensar em ir para casa e fazer amor com ela me fez sentir que eu entendia porque o mundo estava tão cheio de canções de amor. Rude, sabe, ultimamente, bem, tenho sentido ciúmes. O quê? Sério? De quem? Não vou mais me aproximar dessa pessoa. Vou cortar todos os laços. Na verdade, é do Sr. Ruiger. Você me contou sobre ele há algum tempo, lembra? Quando você fala sobre ele, você parece tão, sabe? Sim, mas eu realmente o admiro. Por favor, tente não deixar isso te afetar. Não gosto disso. Quero que você preste atenção apenas em mim. Não foi isso que ela disse quando contei sobre Ruiger. Devia ser essa forma como realmente se sentia. Sempre achei assustador como Sylvie parecia aceitar tudo com tanta equanimidade, mas talvez só parecesse ser assim porque ela trabalhava duro para que isso acontecesse. Assim que puxei Sylvie para o meu colo e nós dois começamos a brincar, Nana Roshi se aproximou. Ela estava bêbada e tentando arranjar uma briga. Tão doce que eu poderia vomitar. Parem já com isso. Sabe há quantos anos estou sem o meu namorado? Ela já tinha parado de cantar? Eu ficaria feliz em cantar um dueto com ela. Contanto que escolhesse uma música bastante popular, eu provavelmente estaria familiarizado com o som. Então, parando para pensar, aquela lacuna geracional poderia aparecer de novo. Se quer dar uns amassos, pelo menos vá para algum lugar mais escondido. Vamos lá, não seja assim. Eles têm álcool aqui. Vamos nos divertir juntos. Além do mais, há algum tempo estou querendo dizer isso para você. Mesmo de dentro do meu quarto, smack smack, pou pou. O que diabos é o casamento, afinal? Hein? O que? Digo, tá bom, tanto faz. Mas que caralho. Lá estava eu, totalmente deprimida, e vocês dois transando. Eu podia até ouvir os seus gritos a noite toda, pelo amor, é. Badgad de repente ergueu Nana Roshi em seus braços. Guahaha. Venha. Hoje você vai cantar suas canções bizarras para mim. Elas não são bizarras, são populares no meu mundo. Mas que interessante. Não sei de que mundo você vem, mas cante-as para mim. Vá em frente, cante o máximo que puder. Espera, primeiro preciso falar umas coisas para o Deus. Guahaha. Se não tiver nada de bom a dizer ao homem que te ajudou, é melhor que cante. Agora, cante. Eu ainda estava só começando a falar o que queria. Rebateu Nana Roshi em protesto. Ela provavelmente queria expressar a sua gratidão. Mesmo assim, só fiz o que qualquer pessoa faria por um amigo em apuros. Ela não precisava me agradecer. Além disso, ela devia ter um alto status social, já que estava sendo praticamente sequestrada por um rei demônio. Era quase como se fosse a princesa de algum reino. Isto é, se a dita princesa tivesse sido carregada para um bar em vez de para uma cela. E sempre havia um palco em um bar. Depois de um tempo, Nana Roshi começou a cantar. Um pouco depois, um acompanhamento se juntou a ela. A princípio, pensei que podia haver um trovador presente, mas acabou por ser Badgad tocando um instrumento. Eu não sabia que ele podia tocar. Além disso, ele pediu para ela cantar para ele e ainda assim estava se apresentando ao lado dela? Eu definitivamente não o entendia. Deixando isso tudo de lado, era uma música familiar. Eu não conseguia lembrar de onde era. Ah, é mesmo. Ganhara, o tema de encerramento da série Monk. Isso definitivamente não era algo que eu esperava que a sua geração soubesse. Mas, relembrando, isso era bem famoso. Dito isso, ela era péssima. Horrível. Terrível. Talvez fosse porque não estava sincronizada ao acompanhamento. Não, os dois eram horríveis e era por isso que não conseguiam nem mesmo sincronizar um com o outro. Ainda assim, pareciam estar se divertindo. Além disso, Nana Roshi estava sendo a estrela do nosso grupo.
Tudo bem se ela fosse terrível. Mesmo que a sua música fosse horrorosa, ainda transmitia os seus sentimentos. Ela queria mesmo voltar para casa, tanto assim? Isso era algo que eu não conseguia entender. Meu país do amor estava neste lugar. Bem, a festa foi divertida. A gente devia fazer isso mais vezes. A comemoração chegou ao fim quando a sua estrela mais brilhante, Nana Roshi, ficou completamente caída. Linny e Porcena a carregaram para o dormitório, onde aparentemente teriam uma festa do pijama. O resto se dividiu em grupos. Quem gostava de beber iria para outro bar e seguiria com a segunda rodada. Sylvie e eu optamos por voltar para casa. Em seu estado de embriaguez, ela riu e se agarrou ao meu braço. Suas pernas estavam um pouco instáveis, então mantive um braço em volta de sua cintura para apoiá-la, de repente ganhando uma visão de como os playboys se sentiam quando saíam em encontros em grupo e sabiam que iriam fazer um gol. Claro, eu não tinha pensamentos impuros, embora isso pudesse mudar quando chegássemos em casa. Rude, não está meio barulhento? Disse ela de repente. Assim que ela mencionou. Apurei os meus ouvidos. Pude ouvir o som de alguém batendo em alguma coisa e vozes discutindo. Soou quase como uma briga entre gatos de rua. Ao nos aproximarmos da nossa casa, vimos um grupo parado à porta, ruidosamente batendo nela. De longe, tudo que eu podia ver eram as suas silhuetas. Alguns pirralhos da vizinhança, talvez, ou algum tipo de ladrão. Minha mente ainda estava confusa pelo álcool, mas ativei o meu olho demoníaco, só por segurança. Sylvie deu um tapa nas bochechas, e embora ainda instável, ficou em pé sem ajuda. Prude, vou nos desintoxicar. Certo. Sylvie lançou um feitiço de desintoxicação em mim, e pude sentir o álcool dentro de mim sumindo. Não fiquei completamente sóbrio, mas minha cabeça pareceu ficar mais clara. Tomando cuidado para ter certeza de que supostos ladrões não nos localizariam, me arrastei em silêncio em direção deles. Foi então que ouvi as suas vozes. O motivo para chegarmos tão tarde foi porque você fez a gente se perder, Norn. O mesmo vale para você, Aisha. Foi você quem disse que era definitivamente por aquele caminho. Além disso, nem sabemos se este é mesmo o lugar ou não. O que você fará agora? Todas as pousadas já estão fechadas. Agora vamos ter que acampar do lado de fora, no frio. Eu também não gosto disso, mas foi você quem disse que ficaríamos na casa dele, então não precisávamos de um quarto para hoje. Eu não queria ficar na casa dele, mas você me forçou a vir junto. Isso porque dissemos para Jindir que ficaria tudo bem. Locar um quarto depois daquilo seria estupidez. Você fica sempre assim, sempre agindo como se fosse melhor. Vozes estridentes. Vozes infantis, mas que soavam um pouco familiares. E no meio disso tudo, ouvi nomes que conhecia. Então finalmente. Vocês duas, acalmem-se. Este é definitivamente o lugar. Há uma presença familiar por aqui. A voz composta de um homem. No instante em que escutei, um redemoinho de emoções indescritíveis surgiu dentro de mim. Soltei um suspiro de alívio e parei na frente deles. Ah! Irmãozão! Minhas duas irmãzinhas, que tinham crescido bastante, vestiam roupas árticas de cores diferentes e combinando, como os personagens do Ice Climber. Norn Greira e Aisha Greira. Aquela com uma expressão complexa no rosto provavelmente era Nor e aquela com um olhar de determinação feroz devia ser Aisha. Irmãozão, senti saudades. Aisha veio voando para mim, envolvendo os braços e as pernas em volta do meu torso, igual uma macaquinha. Ela esfregou sua bochecha contra a minha. Sua pele estava fria, embora eu pudesse estar quente, graças ao álcool. Oh, você está tão quente! E você fede a álcool! E você está me deixando com frio. Por favor, solte. Enquanto eu tirava a Aisha de cima de mim, olhei para Nor, que estava com os lábios firmemente franzidos. Ela baixou o queixo em saudação. Você tomou álcool? Perguntou ela. Sim, tivemos uma pequena celebração. Ela parecia perturbada, e eu não acho que era só porque era tímida. Paul mencionou que a garota não era a maior das minhas fãs. Então, atrás de Nor estava. Já faz um tempo, Deus, disse o careca com uma cicatriz no rosto. Um guerreiro orgulhoso empunhando uma lança. Não parecia diferente de quando tinha o visto da última vez, 3 anos atrás. Já faz um tempo, Sr. Ruiger. Fui atingido por uma onda de nostalgia, lembrando dos dias em que viajamos juntos, só nós 3. Como nos conhecemos, como nos separamos. O que deveria dizer? Enquanto procurava as palavras, Ruiger de repente olhou para trás.
Na guilda dos aventureiros disseram que você se casou, mas não vejo onde está Aerys. A pessoa para quem ele estava olhando era Sylvie. A expressão dela se tornou de surpresa, mas ela rapidamente se curvou. Rude, por enquanto, por que não os convidamos para entrar? Ah, sim, isso mesmo. Entrem. Destranquei a porta e gesticulei para que entrassem. Fazia apenas um mês desde a chegada da carta. Chegaram muito, muito mais cedo do que eu esperava.